Amados irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Com gratidão a Deus estamos de volta para fazermos o resumo de mais uma lição da Escola Dominical. Bem-vindos ao canal Lição em Resposta. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o resumo da lição de número 4 com o tema A Degeneração da Liderança Sacerdotal. O resumo da lição 4 está começando. Ok, queridos, estamos de volta e nós vamos já entrar no texto áureo da lição que está inserido em 1 Samuel capítulo 2, versículo 23, que diz: E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. A verdade prática nos fala: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A leitura bíblica em classe dessa semana está inserida em 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 a 25, e também no capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Nós vamos ler o versículo de número 24 do capítulo 2, que diz assim: Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Muito bem, o tema desta semana é um tema por demais importante, com a relevância de sabermos o que devemos fazer e o que não podemos fazer. A liderança sacerdotal da época de Eli, ela teve uma destituição moral e espiritual. Os filhos de Eli, os sacerdotes Ofni e Finéias, eles eram os sacerdotes da época e eles não tinham uma boa fama, sendo que eles eram totalmente desprezíveis no trabalho a Deus, pois eles não tinham em consideração a sacralidade que tinha o exercício na obra do Senhor. Ofni e Finéias, eles eram homens que praticavam o mal, com uma desvalorização das coisas de Deus, fazia com que as pessoas também viessem a praticar as mesmas coisas, colocando em descrédito a sacralidade e a santidade do serviço ao Senhor. Nós vamos destacar este resumo em 3 pontos principais. No ponto 1, nós vemos a degeneração da casa de Eli. Ora, Eli era o responsável pelos trabalhos na casa do Senhor. Ele era o responsável por botar e tirar os sacerdotes que prestavam serviços a Deus. Infelizmente, ele teve um comportamento por demais desprezível. Eli, com o passar dos tempos, ele relaxou no serviço sacerdotal, inclusive onde Deus mandara que a luz do templo esta ardesse continuamente. Ele chegou a fazer com que a luz do templo fosse apagada à noite. A memorar, ela teria que ficar acesa continuamente. Isto era uma ordenança de Deus para que os judeus trouxessem óleo de oliveira batido de primeiro nível. Isto era o azeite mais puro e o mais valioso. Ele teve uma desvalorização da casa de Deus. E agora, Eli, não repreendendo aos seus filhos por fazerem tais pecados diante da congregação, ele recebe um recado do Senhor dizendo que a sua casa estava no fim. O seu ministério estava chegando no final. Entrando no ponto 2, nós vamos ver a sentença do juízo de Deus. Ofni e Finéias, sacerdotes do Deus Altíssimo, eles que eram as pessoas que apresentavam os sacrifícios a Deus. Ainda quando, em um tempo difícil, Deus ele suscitou os filisteus para entrarem na cidade de Israel. E aconteceu que Ofni e Finéias, eles também foram para a batalha. Aconteceu que Ofni e Finéias, como amuleto, como algo de sorte, que traria sorte para eles na batalha, eles levaram a Arca da Aliança, o concerto do Senhor,
Diziam eles que se a Arca da Aliança estivesse com eles, a vitória era garantida. Porém, Deus os queria matá-los. Aconteceu que os filisteus arrancaram a Arca da Aliança, ainda mataram Ofni e Finéias. A esposa de Finéias estava grávida em dias de dar à luz. E ao saber da notícia que a Arca da Aliança tinha sido tomada e o seu esposo estava morto, a mulher, ela teve o menino espontaneamente e colocou o nome de Icabode. Icabode quer dizer fosse a glória de Deus. Icabor. E agora, a mulher de Finéias, ela falece. Deus, ele fez juízo à casa de Eli, trazendo morte para Ofni e Finéias. Ainda em um resultado catastrófico, a esposa de Finéias também veio a falecer ao dar à luz. Eli, que também ficou sabendo, já era mais ou menos de 98 anos de idade. Ao saber da notícia, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Trágica foi o fim da vida sacerdotal da casa de Eli. Terceiro e último ponto: as consequências do pecado. O pecado é algo mortal. O pecado é algo que corrói. Ele é como um vírus e ele vai destruindo devagar. E isto aconteceu na vida de Eli. Com um peso acima da média, ele também veio a ser ceifado. O pecado, ele é totalmente desastroso. Finéias, a esposa de Finéias, também recebeu do mesmo resultado do seu esposo. Ao saber da morte do marido, ela também faleceu. O pecado, ele é algo que tem que ser evitado. Deus, ele age de misericórdia, mas quando o pecador, este não quer se arrepender, o juízo de Deus é chegado. Deus é eterno. O homem, ele é mortal e com o passar do tempo ele envelhece. Porém Deus, ele não envelhece. Deus não muda a sua essência. Deus não muda a sua natureza. Ele é juiz e ele é também misericórdia. Mas o amor de Deus é equilibrado na justiça, aleluia, da sua onisciência. Ficamos por aqui, queridos. Que Deus abençoe você poderosamente. Se inscreva no canal. E no próximo domingo estaremos nós aqui, querendo Deus, apresentando mais um resumo da lição da Escola Dominical. Deus abençoe você no nome santo de Jesus. Amém.